Olá pessoal, meu canal é Queca Chaveiros. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um gatinho de miçanga. Essa aqui é feita com a bolinha número 8, esse daqui com a bolinha número 6, esse com a número 5 e esse aqui com a número 4. Então, como vocês podem ver, eles têm tamanhos diferentes devido ao tamanho da bolinha, tá? O que muda só é o tamanho da bolinha. Se vocês vão utilizar sempre o mesmo número de bolinhas, tá? O material que a gente vai utilizar, então, é o fio de nylon. Eu uso 0,35, que é o que melhor se adaptou agora. Se ficar, pega um mais grosso, 0,40, ele não vai passar. E se pegar um 0,30 ou 0,25 ou até um 0,20, vai ficar muito molenguinho o chaveiro, tá? Ele não vai segurar direito porque o fio é muito fino. E o triângulozinho e a argolinha de chaveiro, tá? A gente vai utilizar 3 bolinhas escuras, pode ser preto ou cinza. Eu vou utilizar nesse chaveirinho a bolinha cinza, tá? E uma bolinha de outra cor para fazer a parte do focinho ali, que no meu caso agora eu vou utilizar a marronzinha perolada, tá? Então, a gente pega mais ou menos 1,5 m de fio de nylon, tá? E a gente vai fazer, então, a gente vai começar pela parte da cabeça, tá? A gente vai começar por essas duas aqui. Então, a gente vai colocar 5 bolinhas. Três, 4, 5. 5 bolinhas, a gente vai formar, tipo, uma florzinha, tá? Agora, a gente vai emendar mais 4 bolinhas pra formar outra florzinha. E todas a gente coloca pelo mesmo lado do fio. Ó, assim vai ficar, tá? A parte da frente, então, que é a que nós vamos fazer, essa parte da frente, a gente passa o fio pra cá. Ele vai ficar assim. Como são 6 bolinhas na parte da frente, a gente vai colocar mais 4 bolinhas para formar 6, pois em duas já tem o fio passado. 1, 2, 3, 4. 4 bolinhas, tá? Agora a gente vai partir para a parte do olho, do olhinho. Para colocar, então, a gente vai sempre ir com 5 bolinhas, tá? Então, a gente vai colocar um olhinho e mais outras 2 bolinhas clarinhas. Seguindo, a gente vai colocar 3 bolinhas clarinhas. 3. E a gente vai emendar na bolinha do lado, que vai fechar mais 5 bolinhas, tá? A parte de trás, a parte da cabeça tem a exceção, então, que atrás tem 6 bolinhas, assim como tem na parte da frente. Então, aqui a gente tem 3 bolinhas, a gente vai colocar mais 3. 1, 2, 3. O restante a gente completa sempre fazendo com 5 bolinhas. Como a gente tem 2 colocadas, a gente coloca 3 bolinhas. 1, 2, 3. Fechamos as 5 bolinhas. Agora, a gente vai para a parte que fecha a parte da frente. Aqui é a parte do olhinho, tá? A gente vai colocar... Como tem 3 bolinhas já, a gente tem que fechar as 5. Então, uma vai ser a branquinha e a próxima vai ser o olhinho, onde a gente vai fechar essa parte da frente. Agora, a gente vai para a parte do rostinho aqui.
Então, a gente vai colocar uma bolinha branca, uma bolinha da colorida e uma bolinha que vai ser o nariz do gatinho. E a gente vai fechar e vai ficar assim, tá? Já tá tomando forma o rostinho do gatinho. Agora, a gente vai passar pelas próximas duas bolinhas. Para terminar o rostinho do gatinho, a gente vai utilizar as outras bolinhas. Então, a gente passa a outra marrom e mais uma branca. Opa! Finalizando o rosto do gatinho, tá? Agora, a gente vai fechar a cabecinha, fazer a parte de baixo. Então, a gente tem que passar por 3 bolinhas. Sempre o início a gente faz... a gente coloca 3 bolinhas e no final, para fechar a bolinha, a gente coloca 2 bolinhas. Então, aqui como já tem 3, a gente vai colocar 2. 2 bolinhas. Agora, fechou. A gente passa por mais 2. Tem 3 bolinhas. A gente coloca mais 2. 2. Fechou 5. Passa por mais 2. Tem 3 bolinhas. Então, a gente coloca mais 2. 1, 2. Fechou 5, agora a gente vai terminar a cabecinha. Então, a gente passa por 3 bolinhas também. Como aqui fechou 4, a gente tem 4 bolinhas no fio, a gente vai colocar só mais uma bolinha para fechar as 5 e vai dar um nó. Esses nozinhos que a gente faz de vez em quando é muito bom para deixar o bichinho mais firmezinho, tá? A parte de baixo, que é a parte do corpinho, a gente vai fazer, então, passando o fio por essas 2 bolinhas coloridas. Assim, tá? Vai ficar com as 2 bolinhas coloridas. E como a gente tem 6 bolinhas, 2 a gente já passou. Vamos colocar mais 4. 1, 2, 3, 4. 4 bolinhas. Fecha 6 do peitinho dele. Então, vai ser as únicas 6 bolinhas que vão ter nessa parte do corpinho, tá? O resto é tudo com 5. Então, aqui a gente tem 2 bolinhas. Vamos colocar mais 3. 1, 2, 3. 3 bolinhas. Aqui, como eu falei antes, esse aqui é o início da bolinha. Então, sempre a gente vai ter 2 já colocadas e vamos ter que colocar mais 3 toda vez. 1, 2, 3. Opa. Passa pela outra. Temos 2 bolinhas colocadas. Vamos colocar mais 3. 1, 2, 3. Agora, a gente vai fechar a primeira parte. Então, a gente vai passar por 2 bolinhas. Essas 2 bolinhas aqui vão fechar, então, a parte do gatinho, tá? Então, a gente tem 3, vamos colocar mais 2, para fechar 5. Agora, a gente dá um nó, para ficar firmezinho, o gatinho. Essa é uma dica bem importante. Sempre que for fechar alguma coisa, dá um nó
para garantir que ele fique firmezinho. Agora, a gente vai passar por 2 bolinhas, então, como é a segunda parte da bolinha, a gente sempre vai colocar 2 bolinhas. No início, a gente coloca 3 e no final, a gente coloca menos. A gente vai botar 3, então, para fechar 5. E como sempre tem que colocar para baixo e para cima, são 3 bolinhas. Agora, a gente coloca mais 2. 1, 2. E fecha. Para baixo e para cima. 3 bolinhas. 1, 2. Fechou. 1, coloca para baixo. Coloca pra cima, 3 bolinhas. Então, a gente coloca mais 2 para fechar as 5 bolinhas. Agora, a gente vai fechar, então, essa bolinha que a gente fez. A gente desce, sobe o fio e tem mais uma ainda que a gente vai ter que passar. Fechamos com 4 bolinhas. Agora, a gente coloca mais uma para fechar 5 e dar um nó novamente. Bem firmezinho o nosso gatinho, tá? Agora, a gente vai fazer a parte do pezinho do gatinho. Então, esses 2 pezinhos aqui a gente vai fazer, que fica nessa bolinha e nessa bolinha. A gente vai passar o fio por trás, nessa bolinha aqui, nessa aqui, e nessa aqui. Agora, a gente bota os 2 fios juntos, cada um vindo de um lado, tá? E nesses 2 fios, a gente vai colocar 3 bolinhas em cada um, tá? Como são 3 bolinhas na patinha. Então, a gente vai colocar 1, 2, 3 bolinhas. Esse fio vai passar novamente nessa bolinha em que ele tava e vai seguir pelas próximas bolinhas, tá? E esse fio que saiu dali, saiu dessa outra, a gente vai colocar 3 bolinhas também. E esse fio vai voltar da bolinha em que ele saiu, essa aqui. Passa novamente. Passa pela próxima bolinha e vai seguindo até os 2 fios encontrarem uma bolinha, tá? Eles vão passar, cada um, pela bolinha. E aqui chegou a nossa parte de trás do gatinho. Essa parte aqui, então, é o que vai ser feito em cima dessas 5 bolinhas, que vão ser essas 5 bolinhas aqui, tá? Então, a gente vai fazer sempre de 5 em 5. Embaixo e de 5 em 5 em cima. Como aqui a gente tem uma bolinha, a gente vai colocar 4 bolinhas para fechar 5. Agora, a gente tem 2 bolinhas. Opa. 2 bolinhas. Então, a gente vai colocar 3 bolinhas para fechar 5. E assim, a gente vai indo até fechar toda a bolinha. Sempre colocando 3. 2, 3. Passa aqui. Um, 2, 3. Passa aqui. Agora, como a gente vai finalizar, a gente tem que passar por todas as bolinhas que tem. Essas 3 aqui. Como já tem 3, eu vou passar por 2 bolinhas aqui. Como o meu fio tá terminando, eu vou dar um nozinho aqui pra fechar, tá? Vou passar essa bolinha por 2,
os 2 fios por uma bolinha só, tá? E vou esconder esse fio. Assim é uma dica também para vocês esconderem o fio, tá? Eu vou pegar mais um pouquinho de fio. Agora, a gente vai fazer a outra parte da bolinha, que é terminar essa parte toda de trás, tá? Então, eu sempre vou passar o fio para baixo e para cima. Sempre tem que estar nessa posição aqui. Nunca nessas duas aqui, sempre o contrário, para fazer as 5 bolinhas juntas, tá? Como eu passei por 2 bolinhas aqui, eu preciso pegar 3 bolinhas. 3 bolinhas. E aí, eu junto. Opa. Ó, junto, faço 5 bolinhas. Desce o fio novamente. Sobe o fio novamente. Tenho 3 bolinhas. Vou colocar 2 bolinhas. E passo o fio novamente. Desce o fio e sobe o fio. Tenho 3 bolinhas, tá? Agora, eu boto mais 2 bolinhas. E transpasso aqui. Desce o fio e sobe o fio de novo. Agora, eu boto 2 bolinhas. Agora, eu preciso fechar essa bolinha aqui. Então, eu desço o fio, subo o fio. Opa! Subo o fio e ainda passo por essa outra bolinha aqui. Tá? Agora, eu tenho 4 bolinhas. Eu vou colocar mais uma, que é para fechar as 5. E dou um nozinho. Vai ficar bem firmezinho. Terminamos a parte de trás do gatinho. Agora, a gente vai fazer o rabinho dele. A gente passa por esse, segurando retinho, é bem onde é que saiu o fio. A gente sobe a bolinha e coloca 4 bolinhas nesse fio. Assim. 4 bolinhas. A gente reserva uma e passa o fio de volta pelas outras 3 bolinhas, ó. Vai ficar assim. A gente pega, puxa, traz o fio de volta pela mesma bolinha que ele foi, tá? E dá um nozinho para garantir que o rabo vai ficar bem firmezinho também. Agora, a gente vai com o fio lá para baixo para fazer as patinhas. A gente passa por toda a parte de trás do gatinho, tá? Então, o fio a gente passa por baixo, tá? E a patinha de trás, então, são 3 bolinhas em cada patinha, que vai ser aqui e ali nesse outro, tá? Então, a gente vai passar o fio por essa bolinha aqui e vai colocar 3 bolinhas no fio. 1, 2, 3. A gente vai voltar com o fio pela mesma bolinha e vai ficar assim. Uma patinha tá pronta. Agora, a gente vai passar o fio pro outro lado e vai colocar 3 bolinhas. 1, 2, 3. Opa, perdi a bolinha. 3 bolinhas, tá? E o fio volta pela mesma bolinha de novo, tá? Agora, a gente vai encontrar o fio com o outro e dar um nozinho para ficar bem firmezinha a bolinha. E a técnica, então, de esconder o nozinho e a ponta do fio, a gente faz assim. E corta o fio. Tá? Agora, nosso gatinho, então, tá sem orelhas. Vamos colocar as orelhas, que são também 3 bolinhas em cima. A gente passa por esse aqui, pelos 2 de trás
e por esse aqui, tá? A gente vai colocar 3 bolinhas em cada fio. 3. 1, 2, 3. 3 bolinhas em cada fio. O fio vai passar novamente pela bolinha que ele estava e vai ir lá pra frente. Desse outro lado, a mesma coisa. O fio passa novamente onde é que ele estava e vai lá pra frente. Agora, a gente vai colocar o fio e os 2 fios junto de novo e vai fazer um nozinho para as orelhinhas ficarem firmezinhas. E vamos esconder o fio novamente. Vamos passar para cá. Passa por uma bolinha, outro fio pela mesma bolinha. E agora, a gente corta o fio. Que lindo o nosso gatinho, né? Agora, a gente vai colocar, então, a argolinha de chaveiro, tá? A gente vai utilizar esse triângulozinho. A gente abre ele um pouquinho e passa por trás de uma orelha. Vamos colocar a argolinha e passa por trás de uma das orelhas, na cabeça. E fecha. Assim, fica a nossa argolinha fechadinha, tá? Agora eu tenho uma dica muito legal pra vocês. Se vocês quiserem fazer topzinhos nos gatinhos, fazerem gatinhas, eu tenho essas bolinhas aqui que são bem pequenininhas, tá? São bem minúsculas mesmo, que eu uso mais pra fazer os topzinhos, tá? O top a gente pode fazer assim. Coloca 5 bolinhas no fio. 3, 4, 5 bolinhas. Agora, a gente coloca uma bolinha. Essa aqui a gente reserva. E coloca mais 5 bolinhas. Três, 4, 5 bolinhas, tá? Essa uma bolinha que tá sobrando aqui no meio é a bolinha que a gente vai passar o fio, tá? E esse outro fio aqui também vai passar por essa mesma bolinha. Ao contrário. Aí vão ficar 5 de um lado e 5 do outro. E assim a gente pode fazer um topzinho pro gatinho. A gente pode colocar na orelhinha. Amarra aqui. Opa! Vamos amarrar aqui pra ficar mais bonito. A gente passa por dentro da bolinha e dá um nozinho também. Tem que ajeitar aqui pra não ficar o fio por fora. E aí, a gente corta o fio do topzinho. Pode fazer top de outra cor também, eu só tinha essa cor agora. Olha que linda a nossa gatinha, ficou muito linda. Isso pode fazer, nesse maior aqui, a gente pode utilizar essa bolinha aqui, que é a número 5. Que o topzinho fica um pouco maior, fica melhor de fazer. Nesse aqui eu não sei se vai dar muito certo, porque o top vai ficar muito grande. Mas também não fica feio. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado do meu vídeo de gatinhos. Comentem, se inscrevam no canal. E nos próximos vídeos vou colocando outros tipos de bichinho. Valeu!